Bom dia, meus queridos. Todos nós sabemos que nos dias atuais não cabe em nossos cultos a Deus fazer qualquer tipo de sacrifício de animais, até porque, como afirmei na manhã de ontem, todas as ofertas que deveriam ser entregues naquele tempo, no templo, reportavam-se ao Messias que haveria de vir. Eram até então figuras, sombras das coisas futuras que se cumpriram integralmente na vinda de Jesus Cristo ao mundo. Por isso, não há mais a necessidade deste tipo de ritual. Todavia, nos tempos modernos, as pessoas, de modo geral, e até mesmo aquelas que se denominam cristãs, tendem a querer dirigir-se a Deus na prestação dos cultos com certos ritos sacrificiais. Muito embora tais sacrifícios tenham aparência de piedade, é importante ressaltar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que por isso continua olhando para a alma, para o íntimo do homem que se achega até ele, para prestar-lhe culto e não para aquilo que lhe é trazido como oferenda. O salmista Davi assim declarou em uma de suas orações a Deus, e que está registrada no Salmo de número 51, versos 16 e 17, séculos antes do profeta Isaías ter se manifestado. Abro aspas. Disse ele: Senhor, tu não tens prazer em sacrifícios, do contrário, eu os daria a ti. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Fecho aspas. Já o escritor aos Hebreus, séculos e séculos mais tarde, após Isaías, no capítulo 13, no verso 15 do seu livro, assim declarou, abro aspas novamente, assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclama o seu nome. Fecho aspas. E o apóstolo Paulo, por sua vez, declarou na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, o seguinte, abro aspas uma última vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fecho aspas. Meu amigo, minha amiga, como você bem pode perceber, todas essas falas e outras mais que poderia citar, extraindo-as das Escrituras Sagradas, apontam para aquilo que realmente importa para Deus e que é o seguinte: qualquer sacrifício que façamos para Ele deve proceder do mais profundo das nossas almas, pois é isto o que, na verdade, alegra o coração de Deus. Feitas essas considerações iniciais, sigo adiante no texto que tem servido de base para as nossas reflexões matinais e que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, de onde quero ler com vocês os versos seguintes, de número 12 até o 14, onde está assim registrado. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando me vêm adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Nestes versos, o profeta Isaías seguiu denunciando outras transgressões que o seu povo cometia contra Deus. E neles apontou algumas atitudes que talvez sejam de mais fácil compreensão nos dias de hoje, até porque têm sido repetidas por muitos que buscam achegar-se a Deus. Muitas vezes, o que se nota nos ajuntamentos religiosos é exatamente isso: muito alvoroço.
As pessoas vão às igrejas ou participam de outros ajuntamentos com o intuito de cultuar a Deus, mas o que na verdade se vê é tão somente isso: muito alvoroço. Os ambientes são de pouca contrição e de muito burburinho. Alguns sequer conseguem desligar os seus celulares. Conversam demais com as pessoas à volta, mas pouco falam com Deus. Cantam, aplaudem, vibram, dançam, levantam as mãos, mas tropeçam na mesma questão que os religiosos do tempo do profeta Isaías caíam e que ele denunciou da seguinte forma ao falar em nome de Deus no capítulo 29 do seu livro. O Senhor disse: este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. As pessoas se achegam para os lugares de prestação de cultos a Deus, muitas vezes animadas. Todavia, lhe prestam cultos sem profundidade, sem genuína devoção. E Deus sabe disso, porque Deus é Deus que vê os corações. As pessoas levam as suas ofertas para entregar a Deus, mas ele as considera inúteis. Geralmente as ofertas que eram levadas ao templo na época de Isaías também incluíam bens e valores monetários, que com certeza proveriam o sustento dos sacerdotes e a manutenção das instalações do templo. Mas, para Deus, por conta da frieza da alma dos ofertantes, aquelas ofertas eram consideradas inúteis em termos espirituais. Até mesmo o incenso, que eram as essências aromáticas que eram levadas em ofertas para Deus, ao invés de despertar nele algum tipo de gozo, na verdade lhe provocavam náuseas, posto que não eram acompanhados de verdadeira devoção. Por último, no verso 14, o profeta Isaías reportou-se às diversas festividades que constavam do calendário religioso e que tinham como objeto o prestar culto a Deus. Ele referiu-se às festas de lua nova, aos sábados, aos dias especiais de jejum, às reuniões solenes e às celebrações anuais, somente para declarar o seguinte da parte de Deus: que todos aqueles atos tinham se tornado pecaminosos e falsos, que Deus não aguentava mais as suas reuniões solenes, que Deus odiava as suas festas, pois haviam se tornado um peso para ele, a tal ponto de não mais as suportar. Tudo isto porque o culto que prestavam a Deus estava totalmente dissociado da vida que cada um levava no seu dia a dia. Deus exige daqueles que dele se aproximam coerência, ou seja, que a vida de culto corresponda ao culto na vida. Pense sobre isso. Vamos orar? Pai amado, que texto tremendo. À medida que nós vamos avançando nesse capítulo 1 de Isaías, percebemos como o Senhor enxergava aquelas pessoas que estavam se aproximando de ti para prestar culto. Embora elas viessem com as suas ofertas, com seus sacrifícios, com as suas solenidades, o Senhor se distanciava delas porque percebia que os corações das mesmas estavam por demais afastados do Senhor. Eram apenas pessoas que prestavam ritos religiosos, mas que não tinham devoção genuína pela tua pessoa. Não demonstravam consideração por ti, não te amavam devidamente e as suas vidas no dia a dia não correspondiam com aquilo que elas faziam nos momentos de culto. Livra-nos, Senhor Deus, de sermos pessoas como essas, que se afastam do Senhor, mesmo tentando se aproximar de ti, julgando que o Senhor vai se agradar de sacrifícios, de ofertas, de ritos, de ajuntamentos, quando, na verdade, o Senhor é o Deus que vê corações e o que te agrada, de fato, são corações quebrantados, contritos, de pessoas que
expressam o seu louvor e a sua adoração do mais íntimo do seu ser. Ajuda-nos a compreender essa verdade e a vivermos assim, prestando-te culto, não apenas no momento de culto, mas na vida diária. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.